Como foi que eu recebi o batismo com o Espírito Santo? Tem muitas pessoas aqui que me pediram para eu falar sobre isso. Eu já trouxe 2 vídeos falando sobre batismo. Na verdade, eu tenho 3 vídeos aqui sobre batismo. Em um desses vídeos eu conto como foi que eu recebi o batismo, só que tá bem lá embaixo. Só que aqui eu vou tentar trazer para vocês de uma forma assim diferente, como foi, o que eu senti no momento, o que aconteceu ali durante o processo. Vocês conhecem um pouco do meu testemunho aqui, porque eu já falei bastante. Para quem acompanha aqui já sabe que eu não tinha compromisso com Deus, que eu não tava nem aí para as coisas de Deus, eu não queria saber de nada que fosse relacionado às coisas espirituais. E Deus tinha algo para fazer na minha vida, só que eu não dava lugar para ele trabalhar. E aí ele começou a usar uma pessoa, que foi uma líder que eu tive, que o nome dela era Ilma, é uma mulher de Deus. Eu não tenho mais contato com ela, mas foi a pessoa que Deus colocou naquele tempo para me conduzir de uma forma que eu pudesse enxergar quem é Deus de verdade através da vida dela. Por quê? Ela não só falava de Deus, mas ela vivia Deus. E eu via Deus nela, em suas ações, nela como esposa, como mãe, como serva de Deus, como cristã, como líder espiritual. Então, eu enxerguei Deus nela. Não precisava ela ficar falando muita coisa. Eu vi que ela era diferente. E aí Deus começou a usar ela no início desse processo. Deus começou a trabalhar, eu comecei a não ver mais sentido nas coisas do mundo, eu estava infeliz, eu estava triste, eu não sentia prazer nas coisas do mundo, nas músicas que eu ouvia, que não agradavam ao Senhor, nas amizades que eu tinha na época. Eu não enxergava mais prazer em nada, gente, eu precisava de uma mudança assim, imediata na minha vida. E eu pensei, como eu sempre estive do lado das trevas, então eu vou passar para o lado da luz, porque é a minha única esperança agora. E de fato, a minha esperança tinha que estar em Deus. Quando eu comecei a me voltar para Deus, eu orei um dia, Deus já estava trabalhando em mim, E aí eu ia para uma igreja de um pastor que ele era muito usado por Deus. Ele era um homem de Deus, na verdade ele é, que ele é vivo ainda. Ele era muito usado pelo Senhor. E aí eu senti desejo de ir nessa igreja, aí eu tava em casa, Aí antes de sair, eu sentei na cama e eu orei. E eu falei assim, Deus, a partir de hoje eu não quero mais brincar de ser cristã. Eu quero te servir de verdade. Me arrumei, fui pra igreja. E Deus, ele levou a sério o que eu falei. Porque as palavras têm poder. Talvez você não tenha se dado conta, mas aquilo que você verbaliza tem poder. No reino espiritual tem impacto as palavras. Por isso que eu sempre digo, se é para verbalizar algo sobre a sua vida, sobre a vida de alguém, verbalize coisas boas, não palavras de maldição. Porque no reino espiritual aquilo vai impactar e Deus vai cobrar de você se você amaldiçoa alguém. Então, se é para falar algo, fale coisas boas, verbalize coisas boas, coisas que trazem paz, coisas que edificam. Então, eu lancei a palavra, falei com o Senhor e saí. Quando eu cheguei lá, gente, o pastor começou a ministrar. Ele tem vários dons de Deus. E a esposa dele cantando, preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Essa música assim ficou marcada na minha vida, porque me lembra o dia do meu batismo com o Espírito Santo. Eu ainda não era batizada nas águas. Antes, o batismo com o Espírito Santo eu recebi antes. Então não é uma regra, não é um requisito para receber o batismo com o Espírito Santo. Não é um requisito você ser batizado nas águas antes, não é. Pode acontecer de você ser batizado com o Espírito Santo antes, e foi o meu caso. E ele falou assim, vai descer um anjo aqui agora, e quem estiver ligado vai receber o toque. Eu tava de olhos fechados, mas a visão foi tão forte, tão clara, gente. Eu tava na antepenúltima fileira de cadeiras da igreja, era uma igreja pequena, e eu vi, tinha muitas pessoas na minha frente, mas a visão foi tão clara que era como se eu estivesse na direção do anjo, e eu não tava, eu tava aqui, bem no cantinho, já na 3ª ou 4ª cadeira, e eu vi como se eu estivesse na outra posição. Foi muito forte essa visão. Aí ele desceu, porque com os olhos carnais, usando a nossa lógica, não teria sentido eu ver da forma que eu vi, sendo que eu estava muito distante. Mas eu vi claramente o anjo descendo atrás do pastor. Ele desceu assim do teto, foi descendo e pousou no chão, na frente do altar. Aí ele começou a andar, ele era muito grande. Era uma característica de uma pessoa, como se fosse um homem. E aí tinha os cabelos, mas eu não via a cor do cabelo. Eu não via se o cabelo era grande ou não, eu via que tinha cabelo. Dava pra ver que ele tinha cabelo, assim como se o cabelo estivesse solto. Ele desceu e começou a andar, como se estivesse procurando alguém. E de fato, o que foi que o pastor falou antes? Ele disse assim, vai descer um anjo aqui no meio da igreja e quem estiver ligado vai receber o toque. Então ele estava procurando pessoas que estivessem ligadas para serem tocadas. E eu estava ligada. Ele procurou do lado direito, procurou do lado esquerdo. Eu estava do lado direito. Ele foi procurando do início até o final.
como eu tava já no final, ele virou assim para o meu lado e ele fez assim com as mãos. Ele levantou as mãos assim, ó. Ele não fez assim. Ele levantou as mãos assim. E ele era muito grande. Era como se ele tivesse assim uns 2 metros de altura ou mais. E os braços eram muito grandes, muito longos. Tanto que eu estava já no final da fileira e ele parou na minha direção, porém não do meu lado. Ele parou assim do lado da fileira, mas na primeira cadeira que tinha naquela fileira. Ou seja, os braços dele eram muito longos. Aí ele só fez assim. Quando ele fez assim, o braço dele me alcançou, né? E a mão dele tocou em mim. Eu via uma luz assim incandescente em volta dele, muito forte. Uma luz tão forte que ali eu conseguia ver que era um anjo, que era um ser. Eu via as características físicas por conta da luz. A luz que envolvia ele era muito forte. E ficava em volta assim, em forma de uma pessoa mesmo. Aí quando ele tocou em mim, a luz que estava nele passou a fazer parte de mim. A luz começou a me envolver também. Aí ela ficou assim, por fora e por dentro. Então, naquele momento, eu tive uma visão do meu corpo pelo lado de dentro. Isso tem lógica? Pela lógica humana, não. Com meus olhos carnais, eu conseguiria me ver por dentro? Não conseguiria. São coisas espirituais, são coisas sobrenaturais. Mas eu via como meu corpo por dentro. Aquilo não tem sentido aos olhos humanos. Mas eu vi o meu corpo por dentro. E eu vi toda a minha estrutura óssea, meu esqueleto. Parecia que eu não tinha órgãos dentro de mim, só tinha o esqueleto. Aquela luz estava dentro do meu corpo também, não só fora. E ali eu entendi o que o Senhor quis me dizer. A mensagem que Ele quis passar foi a seguinte: eu estou te limpando, eu estou te purificando. Então eu vi o meu esqueleto e parecia que eu não tinha osso. Apesar de eu estar vendo os meus ossos por dentro, parecia que eu não tinha osso. Porque o meu corpo se mexia tanto, eu tremia tanto, que era como se o meu corpo físico não estivesse mais ali. Parecia que eu só tinha um espírito. Foi algo assim muito tremendo. E enquanto tudo isso acontecia, essa experiência, essa visão, eu não conseguia falar nada. Eu fiquei muda, eu não conseguia falar. Eu só me tremia toda. Aí o pastor chegou do meu lado, colocou o microfone assim e falou: dê glória aí, porque ele percebeu que estava acontecendo algo no reino espiritual, que eu estava tendo uma experiência, só que eu não conseguia falar, gente. Eu só conseguia me tremer toda. E depois daquele dia, gente, foi uma coisa assim, instantânea. Eu não consegui mais ter prazer em nada que fosse daqui do mundo, da terra. Não consegui mais ter prazer em nada. Sério, não fazia sentido mais pra mim, nada. Nem ouvir música mundana, nem xingar, nem ter amizade com gente que fala besteira. Eu mudei assim. Foi uma coisa que um dia eu era uma coisa, no outro dia eu já era outra coisa. Eu era uma pessoa, hoje, depois desse dia, eu virei outra pessoa. E eu fiquei com uma ousadia que eu queria falar de Deus. Eu queria pregar a palavra de Deus para as pessoas. Eu tinha muito desejo de falar de Deus, de evangelizar. Eu queria sair nas ruas falando de Deus para as pessoas. E Deus trabalhou assim naquele dia na minha vida. E tudo mudou. E tudo mudou mesmo. E ficou até o dia de hoje. Então, quando Deus, ele toca você dessa forma, quando você tem uma experiência com Deus muito forte, você nunca mais vai querer ser como você era antes. Quando você tem um encontro real, uma experiência assim muito marcante, você muda totalmente. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê a história do apóstolo Paulo, o encontro com Deus que ele teve foi algo muito forte, gente. Ali ele não ia sair de Cristo mais nunca na vida dele. Ele não iria se apartar de Cristo mais nunca. Porque ele teve um encontro real, teve algo que marcou, teve uma experiência que marcou. E eu sempre incentivo a você buscar uma experiência com Deus, uma coisa sobrenatural, buscar algo forte e persistir, porque no momento certo Ele vai te dar. E eu confesso que quando eu lembro disso, da misericórdia de Deus pela minha vida, porque eu sei que eu não merecia, eu não mereço, mas Deus ele foi lá e me resgatou. Porque pela lógica, eu hoje não estaria aqui, muito menos pregando na internet. Estaria em outra vida, se eu fosse seguir aquilo que a minha mente projetava, aquilo que o inimigo colocava na minha mente para que eu fizesse, para eu seguir a minha vida, viver de modo carnal, segundo a vontade da carne, segundo os cursos deste mundo. Eu não estaria aqui agora. Então, eu precisei ter esse encontro real com Deus, que Ele quis, Ele marcou. Por quê?
Ele sabia que se não fosse aquele momento ali, que ele me proporcionasse viver aquela experiência ali, talvez eu não estaria aqui agora. Então vale muito a pena você buscar uma experiência com Deus e, como eu sempre digo para vocês, é a sinceridade que destrava muita coisa. É a conversão de pecados, é o arrependimento. Eu de fato estava arrependida. Eu queria uma conexão com Deus. Eu queria me aproximar de Deus. Eu queria ser íntima do Pai. Eu precisava disso. Eu não queria mais viver aquilo ali. Eu me arrependi. E foi o arrependimento que fez tudo isso acontecer. Porque a Bíblia diz o quê? Que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela nos justifica. Então se você confessar o seu pecado e deixar de praticar o que eu confessei e deixei de praticar, aí eu fui alcançada pela misericórdia do Senhor. Mas se você ficar encobrindo, tá fazendo um monte de imundície e tá lá, continua fazendo, e não decidir realmente mudar, ser transformado por Deus, não se permitir ser transformado, aí não vai acontecer nunca. Você nunca vai se aproximar do Pai, Ele nunca vai se aproximar de você. Tem que ter arrependimento, tem que ter mudança. Porque quando Deus entra na nossa vida, algo tem que mudar. E Ele está batendo na sua porta. Se você abrir a porta e permitir que Ele entre, aí você vai ver o que é que vai acontecer. E a mudança pode ser instantânea, como pode ser gradativa também. No meu caso, teve coisas assim que foram instantâneas. E outras Deus vai trabalhando aqui no meio do caminho. E a gente vai aí tentando se aperfeiçoar para alcançar o prêmio, né, que é a salvação. Esse foi o vídeo aqui contando para vocês mais essa experiência, trazendo aqui com mais detalhes, né, como foi meu processo de batismo com o Espírito Santo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha aí com mais alguém que quer receber o batismo e não sabe como, e que gosta do sobrenatural e gosta de ouvir outras experiências. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.